Real. É a realidade. De cada 10 políticos com os quais você conviveu, quantos são honestos? Cada 10? Cada 10, Cabrinho? 3, vai. 3. 7 são desonestos. 3, honesto. 3. E esses 7 que são desonestos são capazes de quê? Ah, de tudo, né, Cabrinho? Por exemplo? O poder, Cabrinho, o poder vira a tua cabeça. Porque estou abandonando a vida pública. Vamos olhar um pouco para o nosso país, vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego. A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar, nem todos trabalham, né? São 513 deputados, só 8 mais assíduos. Eu sou um dos 8, um palhaço de circo, de profissão, e estou saindo triste pra caramba, estou muito chateado mesmo, com a nossa política, com o nosso parlamento. Eu, como artista popular que sou e político que estou saindo chateado. Então é isso aí, galera. O Tiririca, ele renunciou o seu cargo como deputado, né? Resolvi fazer esse vídeo aqui então para falar o que eu acho a respeito disso. Teve uma galera que ficou indignado porque depois dele ter dado o discurso dele, ele fez aquele discurso dizendo que estava envergonhado, decepcionado com o parlamento, com os deputados, com a política, com o sistema político brasileiro, extremamente decepcionado, envergonhado, né? Ele deu aquele discurso dele, que vocês podem conferir na internet. E depois, numa rápida entrevista assim, de corredor, ele falou que o melhor presidente que o Brasil já teve e tal foi o Lula. Então ele viu uma galera cascando o pau em cima do Tiririca, dizendo: ah, não adiantou nada o seu discurso humilde se depois você vai elogiar Lula, né? Então de nada valeu o seu discurso de renúncia e tal, para depois você ficar puxando o saco de Lula. E eu acho que isso é inválido, esse tipo de ataque que fizeram ao Tiririca, porque o Tiririca foi um indivíduo, eu dei não agora, mas em outros momentos, eu já dei uma boa estudada na vida dele, quando ele virou deputado, inclusive, né? Teve uma época que eu me interessei pela história, Everaldo, acho que é o nome dele, né? Não tenho certeza. Dei uma assistida em alguns vídeos e toda a trajetória de vida dele. Não foi alguns vídeos não, assisti vários vídeos, entrevistas. Então eu dei essa investigada para conhecer um pouquinho melhor a vida dele. E realmente foi um indivíduo sofrido, né? Que de uma família extremamente humilde, ganhou a vida no circo, passou fome, viveu realmente uma vida de necessidade. E conseguiu batalhar na sua vida toda dentro do universo circense, né? Conseguiu se tornar uma figura popular, basicamente um ícone da cultura popular do país, né? Então, e depois deputado, ou seja, um cara que saiu do nada, de uma vida de absoluta necessidade, para se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida, reconhecida no Brasil inteiro, né? Mas você, saindo do show do Tom e se elegendo deputado federal, a gente está muito orgulhoso. Na realidade, a história desse cara aqui, eu vou respirar porque eu estou emocionado. Tiririca, você é um campeão. Campeão daqueles que a gente pode bater no peito e se orgulhar. O clima é de festa, mas a minha emoção é porque eu conheço a tua história, a tua vida de sofrimento, de lamento. E chegar onde você chegou como artista, primeiramente, pelo seu talento.
nós te conhecemos. Nós sabemos quem você é. Você é um cara simples, do povo. Um palhaço de circo na sua natureza, na sua síntese de vida. Você é um palhaço de circo que sempre teve uma visão muito aguçada através da tua intuição. E aí você entra no mundo político, e o mundo político ele é para quem tem fígado, na verdade, porque ele é cruel. Mas você, com a sua coragem, você vai brilhar, porque você é bom, porque você é um homem íntegro, porque você é um cara que está do lado do povo. A sua idoneidade, a tua justeza de caráter, faz você chegar até lá. E de uma forma muito limpa, muito sadia. Você não guarda nunca a minha fisionomia? Eu guardo quem? A minha fisionomia. O que é sua fisionomia? Né? Então eu dei uma investigada na vida dele, e uma pessoa humilde e que inclusive não teve uma educação exemplar, aquela coisa toda, né? Não teve oportunidade nem condição de grandes escolas, grandes universidades. Então é um cara que não sabe o que é o comunismo, o que é o marxismo, o que é uma guerra cultural. Essas questões estão por de fora. Ele na vida dele não teve a oportunidade de estudar isso. E o que ele viu enquanto uma pessoa pobre e humilde foram algumas das benfeitorias que o PT fez. Porque de fato o PT deu uma distribuída na renda, o PT fez esses programas populares para ajudar famílias de classe baixa. Então assim, o PT, claro que roubou o triplo, fez o demônio, né? Mas de fato o PT alavancou alguns programas sociais, e para uma pessoa pobre que tem acesso só a isso, a visão que se cria de Lula é realmente de um presidente que fez coisas boas. Então quando o Tiririca fala bem do Lula, ele não conhece esse universo psicótico do comunismo por detrás da figura do Lula, da Dilma, do PT, do vermelho. Apesar de eu estar com a camiseta vermelha, eu não sou comunista. Ele não conhece esse tipo de coisa, então quando ele fala que Lula foi um bom presidente, ele está ali colocando a visão que ele teve enquanto uma pessoa pobre, humilde, e viu algumas das benfeitorias sociais que o PT fez. Por isso que ele elogiou o Lula. Então, ele não é um vendido, um comprado, é um comunista que está defendendo o comunismo, está defendendo Lula. Eu não acho que dessa forma. Para mim, o discurso dele continua válido, inclusive. Meu trabalho eu fiz bem feito, eu saio de cabeça erguida. Agora, peço para os colegas... Cara, vocês não sabem o que é... Muitos de vocês não sabem o que é passar fome. É triste, e o que eu vi nesses 7 anos aqui, eu saio totalmente com vergonha. Não vou generalizar, não são todos, tem gente boa aqui dentro, como em qualquer outra profissão. Mas eu gostaria que vocês, só um pedido de gente, de povo, vamos olhar mais pelo nosso país, cara. Vamos olhar mais pela nossa saúde, vamos olhar mais pelo nosso povo. Se você tirasse todos aqueles corruptos do parlamento e colocasse só tiriricas, everaldos, o Brasil ia para frente. O Brasil ia para frente. Por quê? Porque se você for observar, assistir todos os vídeos, todos os documentários que tem sobre tiririca, sobre o Everaldo na internet, você consegue construir uma ideia da vida e das ações e da moral dele. O Tiririca, ele é de um caráter que eu fico impressionado. Uma humildade, um caráter que aqueles bando de corrupto desgraçado que tem lá no parlamento, ele não chega nem perto. Não tem alguém ali tão humilde como o Tiririca, que veio... o Lula veio também era pobre. O Lula foi um do início ao fim. O Lula arrancou o dedinho dele para poder ganhar indenização. O Lula pisou em cima de cada um dos companheiros de trabalho dele para virar um sindicalista e começar a ganhar dinheiro sem trabalhar. O Lula é um mau caráter desde o início. Pobre e depois presidente, ele é um... Me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele. Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar.
Depois ele propôs também, já casado, que a gente continuasse a sair. Eu não aceitei também. Então ele sabe que todas as negociações que ele fez comigo, até hoje não deu certo. E ele sabe que eu estou falando a verdade. O Lula estava conseguindo pagar a prestação da casa dele. O seu Lula tem videocassete na casa dele, tem aparelho de som caríssimos. O seu Lula conseguiu viajar para Cuba, para Nicarágua. Quem pagou tudo isso? Na minha cabeça está assim, cada degrau que o Lula subiu da ascensão dele, ele pisou na cabeça de um metalúrgico. E viu como o companheiro era racista. O Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Agora, o Everaldo, ele eu não sei, eu acho que esse é o nome dele, não tenho certeza, mas o Tiririca é batalhador, pai de família, deu educação para os filhos, subiu na vida através dos próprios méritos, nunca pisou em cima de ninguém, nunca roubou nada, inclusive foi deputado, acho que foram 7 anos de deputado, em que ele não aceitou propina, não entrou em esquemas, não fez lavagem de dinheiro, ele não faz parte desse modus operandi, né? Nós temos ali um grupo de políticos que faz parte desse miolo, eles já têm esse modo de operar, né? Ou seja, lavagem de dinheiro, corrupção, caixa 2, isso tudo faz parte, é uma cultura já intrínseca à própria classe política brasileira. E o Everaldo chegou lá de paraquedas, não fazendo parte desse modus operandi. Ele realmente é uma pessoa humilde e de caráter. Ele não é um doutor em vários aspectos políticos e econômicos, ele realmente é uma pessoa humilde, então ele não tem talvez a competência administrativa, técnica, né? Mas hoje em dia o Brasil precisa mais de gente honesta do que peritos. Porque não adianta você ter um perito que fala tantas línguas, que estudou economia, que estudou em faculdade sei lá mais o que conhece tudo da política e é de um ladrão, né? Então é preferível pessoas como o Tiririca, que são humildes e de caráter. Então, se botássemos 500 Tiriricas ali dentro, o Brasil ia alavancar, porque não ia ter essa roubalheira toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte aqui, ó. Melhor do que botar 500 Tiriricas dentro da política era colocar um punhado de Tiriricas, um punhado de Clodovios e um punhado de Enéas. Eu queria falar sobre essas 3 personagens. Eu vou falar rapidamente para poder encerrar, para não ficar longo. Mas essas 3 figuras são únicas. O caráter é a humildade de Tiririca, a classe, a inteligência de Clodovil Hernandes e o pensamento analítico, técnico, científico de Enéas Carneiro. Esses 3 indivíduos, se a nossa política, se eles tivessem realmente tido mais voz dentro da política, se nós tivéssemos outras pessoas com as mesmas qualidades que esses 3, o Brasil ia ser uma das maiores potências latino-americanas. Estou brincando, não sei se seria, mas que nós estaríamos muito melhor, estaríamos. Porque Clodovil, que chegou a entrar na política e tudo mais, acho que foi deputado também, né? Um indivíduo também de um caráter, de uma classe, olha, eu vou te contar, era um indivíduo que realmente é de se tirar o chapéu. Ele não se vendia para essas agendas LGBT atuais, que tudo comprada, né, por interesses. Ele não participou de nenhum tipo de falcatrua. Era um homem fino, elegante, inteligente e que estava lá para fazer o bem. Eu tenho certeza disso. E você colabora com o seu dinheiro para aquilo que pertence ao seu país. Não vai para Brasília para usurpar o dinheiro alheio, roubar o dinheiro alheio, usar as coisas que são de direito do povo. E aí Brasília fica com uma fama péssima e ela é uma cidade linda. Eu vou enfeitar este apartamento como eu enfeitei o gabinete. Agora alguns tentam arrumar o gabinete, porque as pessoas vão para lá para tirar o que podem, elas não vão levar nada. Eu fui levar o meu talento, a minha beleza, as coisas que eu sei fazer e todas as coisas pelas quais eu me ajoelho diante do universo, que me botou num mundo lindo e me deu muita chance de fazer coisas bonitas. Muito bem.
O Enéas era o homem que ia transformar o Brasil. Ele era de uma inteligência, ele era de uma capacidade de pensamento analítico, de estratégia, de compreender a esfera política, de compreender a todos os entrames que envolvem a política e as questões da nossa sociedade. O Enéas era um gênio, e foi levado como um maluco. Enéas, aquela coisa, barbudo, né? Sempre sendo levado como um maluco, enquanto o cara era um gênio, médico, formado, com todos os pedigrees, e não só pelos pedigrees, não só pelos diplomas, mas pela capacidade de compreensão do cenário político e da nossa sociedade. Era um homem incrível. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? Resposta ao governador Marinho, resposta sincera, como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. É preferível nós aplicarmos nossa consciência, nossa sabedoria no esporte, que é o caminho mais curto para afugentar a juventude e a criança das drogas, do que nós pensamos em bomba atômica, não é verdade? O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente. Eu acho que o esporte é o melhor caminho para nós criarmos a fraternidade, e nós temos o caminho mais curto para afastar a juventude e a infância da droga, da violência e da criminalidade. O senhor está sendo profundamente infeliz numa crítica violenta feita sem conhecimento de causa. Os países desenvolvidos todos sabem que o domínio do poder nuclear é uma questão de soberania nacional. Quando eu propus aquilo àquela ocasião, e esse aqui não é o palco para essa discussão, prefeito não tem poder para isso, o que eu queria dizer era que se Hiroshima em 1945 tivesse o poder nuclear, jamais teria sido destruída pelos Estados Unidos como o foi, e nada garante que num futuro próximo isso não possa voltar a ocorrer. E é incrível, uma coisa inacreditável, né? Porque esses indivíduos que são de se tirar o chapéu, que poderiam ter mudado o futuro do Brasil, morrem cedo de forma estranha, né? Incrível, que não dura. Mas Enéas tinha que ter morrido velhinho, Clodovil morrido velhinho, e esses caras morrem cedo, não se sabe por quê. Agora, gente que não quer largar o osso, esses aí não morrem. Vai ver o Lula ele vai viver até os 150 anos, porque é um negócio que é que nem carrapicho, o negócio pega, ele não desgruda. Por que gente vive pra caramba e os caras que são bons de caráter, que poderiam mudar o Brasil, morrem de forma assim, do nada, com idades jovens, sei lá? O Clodovil morreu com o quê? 50 e pouco, 60, o Carneiro também, né? O Enéas também morreu cedo. Todos os caras bons morrem cedo, e a que rouba, que mente, que faz o cacete, não morre. Não morre porque sei lá o que acontece. Então assim, não vou me alongar mais. No entanto, a gente vê que realmente o discurso do Tiririca foi de coração. Ele está decepcionado, ele cansou dessa palhaçada. Aquilo lá é um covil de urubus, de abutres, eles já têm ali um modus operandi já estabelecido. É uma classe que vive uma vida que não é a realidade. Eles vivem uma vida de caixa 2, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de propinas, e isso daí é natural, já faz parte da classe política brasileira. É uma realidade à parte do Brasil inteiro. É uma classe que vive segundo os seus próprios desejos ali, né? E tudo normalizado, né? E o Tiririca, ele cansou, ele ficou 7 anos vendo essa patifaria toda, e ele não entrou no jogo. E agora ele saiu fora de vez e deixou o recado dele. Quero deixar aqui um abraço à galera toda da limpeza, os seguranças da casa, alguns colegas que eu fiz aqui dentro, galera da mesa, maior respeito que tem por mim, todos eles,
do faxineiro até o diretor-geral, muito obrigado por tudo. E eu jamais vou falar mal de vocês em qualquer canto que eu chegar. E não vou falar tudo que eu vi, tudo que eu vivi aqui. Mas eu seria hipócrita se eu saísse daqui e não falasse realmente que estou decepcionado. Decepcionado com a política brasileira. Decepcionado com muitos de vocês. Muitos. Muitos. O Tiririca, ele falou algumas verdades nesse discurso. Você vê que é de coração ali, a indignação dele. Então eu tiro meu chapéu para Tiririca, Clodovil e Enéas. Esses 3 homens teriam mudado o Brasil e foram, inclusive, os 3 colocados como palhaços, como Tiririca é um palhaço, Enéas é um maluco, Clodovil é um excêntrico, e foram estereotipados, enquanto que, na minha opinião, eram homens de extremo valor. Um grande abraço.